Romanos 8:1-13, Hebreus 10:1-14 e Hebreus 13:10-16. Tem tudo a ver, obviamente. Agora, estranho, que é isso, né? O que é Hol Hamoed? Vamos entender só um pouquinho. Hol Hamoed, ele só existe se o Shabat cair entre os dias 3 e 6. No caso de Pessa, 3 e 6 de Nissan. Se cair entre esses dias, é um Hol Hamoed. Aí você vai me perguntar, Rafael, o que é isso? Em hebraico, são formados por duas palavras, né? Hol e Hamoed. E essas, por exemplo, Hol significa comum, ordinário. Ordinário aqui não é no mau sentido, né? Ordinário é de comum, é de normal, vamos dizer assim. Não é? E Hamoed é a festividade, é o tempo marcado para a festividade, vamos dizer assim. São os dias comuns dentro da festividade, né? Porque a gente tem o primeiro dia, que é 14 de Nissan, né? que é o dia mais importante de Pessa. Os outros dias são dias comuns. Eles não são tão comuns, mas também não são tão santos como o período o dia da morte do Cordeiro, né? São os dias intermediários de Pessa e Sukkot, né? Tá bom? Não são totalmente santos ou sagrados, como o primeiro e último dia, mas também não são nos dias comuns. Agora, explicado isso, o interessante é que logo depois de Pessa, exatamente a festa que ocorre a morte do Cordeiro, Yeshua, e com sua morte, o véu do templo, que identificava que havia um impedimento de chegarmos na presença de Yud Revavirê, se rasgou, como está escrito lá em Mateus 27, de 50 a 51. E Yeshua, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Interessante que nós vamos ler um texto que tem tudo a ver com esse processo que acabamos de ver. Porque exatamente nessa porção, nós vemos um pedido de Moisés. E um pedido interessante. Ele queria o quê? Contemplar a glória de Yud Revavirê. Ele pede, não é? E tem tudo a ver com a obra que Yeshua fez. E esse pedido dele começa assim lá em Êxodo 33, 18. Moisés disse ainda, rogo-te que me mostre a tua glória. Ou seja, Moisés ainda não tinha visto. Ouvia a Yud Revavirê, mas não o via. Então, ele quer ver pelo menos a glória dele. A mesma glória que Moisés pede para contemplar, presta atenção, é a mesma glória descrita por Paulo cerca de 1400 anos depois. Você sabia disso? Paulo a apresenta como uma realidade já revelada e profundamente transformadora. Sabe onde? Em 1 Timóteo 6, versículo 16, que diz assim: aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno.
Amém. Meu irmão, essa é a descrição da glória do nosso Avinu Sheba Shamayim. Você sabia disso? Se não sabia, fique sabendo. É uma das descrições mais profundas da glória do Criador. Aquele que tem ele só a imortalidade, só ele tem a imortalidade, mais ninguém. Olha que coisa. Yud-Heh-Vav-Heh é o único ser que existe por si mesmo, sem começo e sem fim. E isso é muito difícil do ser humano pensar e imaginar. Porque nós temos princípio e temos fim, então nós não conseguimos entender quem não tem princípio e quem não tem fim. Porque nós somos criados para não ter fim, mas nós trouxemos o fim para nós com o pecado. Então, nós vivemos dentro de um princípio de um fim e nós não conseguimos entender um ser que nunca existe. Às vezes, que nunca deixou de existir e que sempre existiu. Às vezes pergunta assim, quem criou Deus? Olha que pergunta um pouco tola, né? Porque, para pensar, se alguém criou a Deus, então quem criou a Deus? Aí depois, não tem fim. Aí quem criou a Deus? Isso não tem fim. É difícil nós entendermos um ser que nunca teve princípio e que também nunca terá fim. Você precisa entender que ele não tem princípio, não tem meio e não tem fim. Porque eu falo do princípio e falo do fim, mas você esquece do meio. Ele também não tem. Porque ele não é regido pelo tempo, porque o tempo é uma criação dele. Deu para entender? Inclusive, nós somos diferentes nesse aspecto dele. Ou seja, todo ser que ele criou é diferente, porque ele tem vida em si mesmo. Nós recebemos vida. Só tem um que falou assim, ó, assim como o Pai tem vida em si mesmo, ele deu ao Filho ter vida em si mesmo. Então só ele tem vida em si mesmo, mas ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Mas a origem é ele. Ele é a própria fonte da vida. Ele habita na luz inacessível. Inacessível o quê? Não se acessa. Que luz, hein? Você não tem capacidade de olhar. Se você chegar ali na rua ao sol do meio-dia, se você olhar com teus olhos, você tem perigo de quê? Ficar cego, queimar tua retina. Porque você não tem capacidade de contemplar a glória que o sol tem. Mas a glória que o sol tem é muito menor do que a glória do Criador. Então, se eu não consigo contemplar a glória do sol direto, o que dirá a glória de quem criou o sol? É só parar para pensar. Por isso, Paulo está descrevendo que a glória dele reflete uma luz inacessível pelo homem. Aqui é descrito também que a santidade de Yud-Heh-Vav-Heh é absoluta. Eu não sei se eu posso dizer se ele tem santidade, mas ele é a própria santidade. Ele não tem, ele é. Sua glória é tão pura e intensa que nenhum ser humano pode se aproximar ou contemplá-lo plenamente. Não podemos. Não tem como. Amém?
Ele está além da compreensão e da experiência humana. Além. Você não consegue definir o Criador. Amém? Já começa que você não consegue compreender um ser que nunca teve início e que nunca terá fim. E ele fala que nenhum dos homens viu nem pode ver. Isso reforça uma coisa, a transcendência de Yud-Heh. Você fica falando essas palavras difíceis. Transcendência é aquilo que está além, acima ou fora dos limites da experiência humana visual ou física. Não tem como. Você pode ser o ser humano mais inteligente da Terra. Você não tem capacidade de acessar quem ele é. Não é porque você não quer. Você não tem capacidade para isso. Embora possamos conhecer a Yud-Heh por meio de suas obras e revelações. A Bíblia diz isso em Romanos, que Deus nunca deixou o homem sem testemunho, não é? Se você vê a criação, os animais, as águas, os mares, os animais nos mares, as estrelas, você vê que alguém criou. É ou não é? Você vê a glória de Deus. Não é possível que isso tudo aconteceu por um acaso. Você sabe que a quantidade de oxigênio na Terra é suficiente para não pegar fogo. Porque se tivesse muito oxigênio, o oxigênio ele é um combustível. Mas a quantidade que tem não pega fogo. E a quantidade que tem é boa para nós. Então eu posso respirar tranquilo. Isso não pode ser por um acaso. Isso é loucura quando o ser humano fala que isso foi por um acaso. A gravidade, ela não é nem muito grande, nem pequena. Ela é suficiente para que nós estejamos aqui. Se ela fosse muito grande, eu acho que o universo não existiria direito. E se ela fosse muito fraca, a gente nem conseguiria ficar em pé aqui. Então ela está na medida certa para nós, para os animais. Poxa, que cálculo bem feito por um acaso, hein? É difícil compreender isso, gente. Eu acho que é muito mais difícil admitir o que a ciência está falando do que a Bíblia está falando, gente. Porque eu admiti que alguém calculou tudo isso certinho e colocou aqui, é muito mais fácil do que eu pensar que isso aconteceu por um acaso, meu irmão. Dizem que se a Terra tivesse, acho que 1 segundo para frente, nós morreríamos torrados. 1 segundo para cá, de distância do Sol, nós estaríamos congelados. Então nós estamos naquilo que eles chamam na zona habitável. Agora, quem colocou foi por um acaso? Quer dizer, foi por um acaso? Gente, isso é loucura total. Yud-Heh, ele tem uma transcendência. Eu não consigo compreendê-lo. Eu não compreendo ele com o que vejo, no sentido de que eu não consigo vê-lo. Amém? Eu não consigo. Não é porque eu não quero. É porque o homem está caído. E o homem está imperfeito. O homem está em pecado. Quanto mais pecado tem, mais difícil fica de compreender o Criador. A essência plena dele é invisível, meu Deus, e inalcançável. Por isso tem uma coisa que Yeshua fala e as pessoas escutam e, tá bom, legal, acha que entende. Olha o que Yeshua falou. Mas bem-aventurado aquele que não viu e creu. É por causa disso. Deu para entender? Porque a essência plena do Criador é invisível.
e é inalcançável para nós no estado em que estamos, ao qual seja, Paulo está falando, ao qual seja a honra e poder sempre eterno. Aqui se conclui com uma declaração de um louvor, um salmo, reconhecendo que toda a honra e poder pertencem eternamente a ele. Agora, olha a resposta que Yud-Heh-Vav-Heh vai dar a Moisés a esse pedido que ele fez, que queria ver a glória do Senhor, lá em Êxodo 33, 19. Respondeu-lhe o Senhor: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome, Yud-Heh-Vav-Heh, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Parece que está desconectado, né? Mas não está, não. O interessante, a gente não para pensar, gente. O interessante é que a bondade de Yud-Heh-Vav-Heh aqui significa a manifestação perceptível da sua presença, algo que Moisés poderia experimentar, mas não poderia ver. Deu para entender? Ele não viu, mas ele experimentou, sentiu, mas não viu. Olha o que Deus está falando. Vou passar com a minha bondade diante de ti. Isso é muito grande, gente. Yud-Heh-Vav-Heh passar diante de mim toda a sua bondade. Isso é imenso, meu irmão. Eu fiz uma análise disso. Eu cheguei à conclusão, meu irmão, que quando o Senhor passou a sua bondade diante de Moisés, Moisés deve ter sentido um gozo inefável. Ele deve ter quase explodido de gozo, de alegria, de segurança, de força, só porque ele passeou com a sua bondade diante dele. Uma alegria que ele deve ter sentido profunda, saradora, transformadora. Moisés nunca mais esqueceu aquilo. Nunca mais. Mas ele não viu. Mas ele sentiu. A alegria de Moisés deve ter sido tão grande que eu acho que eu não vou tentar descrever, que eu não vou conseguir. Imagina tudo que Moisés sentiu. Gente, eu fiquei pensando, sabia? Sentado na cadeira, pensando, meu Deus, o que Moisés sentiu nessa hora? O que Moisés percebeu da bondade de Yud-Heh-Vav-Heh sem vê-lo? Aí eu fiquei pensando, passou diante de Moisés, que ele é misericordioso antes do homem pecar, que ele é misericordioso depois do homem pecar, porque ele busca o arrependimento do homem, isso tudo é da bondade. Que ele é poderoso em bondade, sua compaixão supera o rigor, ele é compassivo, sente a dor humana e se inclina para ajudar o homem, ele é gracioso, concede favores mesmo quando não são merecidos. Daí vem a graça que nós tanto falamos. Moisés sentiu isso. Ele é longânimo, ele é paciente contigo, comigo. Nós pecamos e ele não nos destruiu. Antes trouxe a sua graça diante de nós e nos livrou do pecado. Eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa tremenda. O que Moisés saiu dali orando em língua, sei lá, pulando, dançando, nem sei.
Ele é longânimo, paciente, não reage com ira imediata. Ele é abundante em bondade. Sua benevolência é inesgotável. Ele é verdadeiro e fiel, cumpre suas promessas. Ele guarda a bondade por milhares de gerações. Isso tudo passeando diante de Moisés. Ele perdoa rebeliões conscientes. Ele perdoa pecados cometidos por erro. Ele purifica e restaura. Ele oferece a possibilidade de recomeçar. Meu Deus. E eu não podia esquecer da maior revelação da natureza de Yud Revavirê. Ele é amor. Isso tudo, e eu posso dizer a você que eu não esgotei, mas isso tudo que eu falei e mais outras coisas, Deus passeou diante de Moisés. Meu irmão, Moisés ficou cheio, satisfeito. Talvez por causa desse momento Moisés foi até a entrada de Canaã com o povo de Israel. Sabia disso? Essa força, com essa bondade divina que ele experimentou. Eu repito, você pode imaginar o gozo inefável que Moisés pôde sentir quando Yud Revavirê passou com sua bondade diante dele. Meu Deus! E certamente eu não esgotei, porque tem muito mais coisa. E mais, quando Yud Revavirê deixa sua bondade passar diante de nós, acontece uma coisa que é dita lá em Jeremias 31:14. Ele saciarei de gordura a alma do sacerdote. Você é o quê? Então, quando ele passeou com a bondade dele diante de ti, ele saciou a sua alma com a gordura. Olha aí, ó. E o meu povo se fartará dos meus bens. É dos bens dele, diz Yud Revavirê. Moisés foi saciado. A gordura saciou a alma de Moisés, fortaleceu o interior de Moisés. É por isso que Moisés caminhou desse jeito. E não recuou. Aqui é revelado pelo profeta que Yud Revavirê sacia, enche, abunda seu povo com bens e alegrias. Ele faz isso. Interessante que quando eu não conheci o Senhor, eu achava os crentes muito tristes. Tudo de terno, de cara amarrado. Sentava lá nas igrejas, não podia bater palma, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não pode botar cabelo, não pode. Gente, é uma prisão. Mas Moisés não foi preso, ele foi liberto com a bondade de Elohim. Uma alegria que vem da presença dele, não das circunstâncias, e não porque você o viu. Muita gente fica querendo ver, mas isso não vem porque você viu. Isso vem porque você abriu teu coração quando ele passeou a sua bondade diante de você. Você pode perceber que em toda palavra é revelado que só a presença de Yud Revavirê sacia, enche, abunda seu povo com bens e alegria. Só a presença dele. Eu não preciso nem vê-lo. É engano nosso quando queremos vê-lo. Veja o Salmo 16:11. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Ó, delícias. Salmo 36, 8-10. Eles se fartarão
da gordura da tua casa e os fará beber da corrente das tuas delícias. Olha aí, ó. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Sem a gente vê-lo. Sem vê-lo. Só porque ele passeia a bondade dele na terra. E como em Yud Revavirê não há sombra de variação, como foi revelado em Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Ele é Pai das luzes. Não é Pai da luz. Ele é Pai das... Então tem luzes que tu nem conhece, nem eu. Amém? A gente conhece essa luzinha aqui, mas tem luz que tu não conhece, nem eu conheço. Em quem não há mudança nem sombra de variação. Gente, Yud Revavirê era daquele jeito com Moisés, com Israel. Ele é do mesmo jeito hoje conosco e é do mesmo jeito com Israel. Ele não muda. Ele não muda. O apóstolo Paulo também reafirma para a igreja a mesma coisa que Yud Revavirê disse a Moisés, porque ele não muda. Então Paulo pegou o que ele falou para Moisés e nos entregou também. Olha lá, ó, Romanos 9,15. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Não foi a mesma coisa que ele falou para Moisés? Ele não muda. Entende? E tudo isso que lemos acontece só porque Yud Revavirê passa toda a sua bondade diante do homem. É por isso. Sem o homem vê-lo. Você está querendo vê-lo? Sem vê-lo, sem você vê-lo, ele te salvou. Porque ele passeou com a bondade diante de ti, trouxe a graça e você aceitou, sem ver. Olha aí. Somente ao passar a sua bondade, hein? Imagina se ele passar a glória dele toda. E o final da resposta de Yud Revavirê dada a Moisés está intimamente ligado ao que foi revelado ao apóstolo Paulo, que Yud Revavirê habita na luz inacessível a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Veja o que o Senhor diz a Moisés em Êxodo 33:20. E disse mais: não poderá ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. Você não consegue, se você olhar para a face dele, tu morre. E isso Paulo sabia, foi revelado a ele. E você agora já sabe também. Veja que, muitos questionam, inclusive, este versículo, sabia disso? Muitos questionam. Pois Yud Revavirê diz que ninguém pode ver a minha face e continuar vivo, enquanto outros textos afirmam que alguém viu Elohim face a face. Não tem isso? Hein? Pois é. Como no caso de Jacó, é o caso mais clássico. Eu não vou ficar aqui classificando os outros, mas eu botei só esse, Gênesis 32:30, pelo que Jacó chamou o lugar de Peniel, dizendo, porque tenho visto Elohim face a face. Na realidade, na sua Bíblia está, eu tenho visto Deus face a face e a minha vida foi preservada. Na realidade, nem a minha vida, né? No original é minha alma. No original está assim, pelo que Jacó chamou o lugar Peniel, porque tenho visto Elohim face a face e minha alma foi preservada. Esse é o original no hebraico. Amém? O termo Elohim nem sempre se refere a Yud Revavirê. Essa é a primeira coisa que você tem que compreender. O problema é que os tradutores naturalmente colocam no lugar de Elohim a palavra Deus. Mas a palavra Deus
não é sinônimo natural de Elohim, como muitos aceitam sem questionar. Não é. A palavra Elohim não tem nada a ver com a palavra Deus. A palavra que foi traduzida, que eles pegaram Elohim, primeiro botaram no grego Theos, e do grego foi para o latim Deus. Amém? Essas duas palavras, nem a grega nem a latina, são sinônimos natural de Elohim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós já falamos disso aqui. E todo mundo aceita isso naturalmente. Mas, na verdade, o nome que Jacó dá ao lugar, Peniel, ou seja, face de El, diz alguma coisa assim. Ou seja, ele reconhece que teve um encontro sobrenatural. Isso ele reconhece. Com um ser espiritual. Mas não necessariamente você pode dizer que é Yud Revaver, em sua essência. Amém? Porque o homem não tem capacidade de vê-lo. Ele mesmo disse. E isso preserva a transcendência de Yud Revaver. Você precisa entender as escrituras como um todo, não em parte. Então, se ele disse que eu não consigo vê-lo, e se olhar para a face dele eu morrerei, isso não há mudança de variação nele, então isso sempre foi assim e sempre será. Amém? Então, obviamente que Jacó teve um encontro com Elohim, mas você vai notar que a Bíblia chama anjo de Elohim, chama os juízes em Israel de Elohim. Então, ele teve um encontro sobrenatural, mas não significa que seja Yud Revav. Por isso que tem traduções no hebraico que eles põem um anjo. É um enviado de Yud Revav. Amém? Está claro isso aí? E o Senhor continua falando com Moisés em Êxodo 33, 21. Disse mais a Yud Revav: eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a rocha te porás. Primeiro ele manda colocar sobre a rocha. E isso, gente, me faz lembrar de uma coisa interessante que Yeshua falou. Em Mateus 16, 15 a 18. Presta atenção. Mas vós, perguntou-lhes Yeshua, quem dizei que eu sou? Shimeon respondeu, tu és o Mashiach, o filho do Elohim vivo. E Yeshua respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Shimeon Bar Jonas. Significa filho de Jonas. Porque virou uma coisa assim, Bar Jonas, e você pensa que é nome, sobrenome dele. Não é. Ó, Shimeon Bar Jonas, filho de Jonas. Porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai, Avinu Shebashamai, que está nos céus. E também eu te digo que tu és Kefas. Yeshua falou ou em hebraico ou em aramaico. Geralmente se diz Kefas, que significa o quê? Rocha em aramaico. E sobre esta Kefas, rocha em aramaico, edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha o que Elohim fala com Moisés. Eis a rocha junto de mim, te porei sobre ela. Olha aí, ó, o que Yeshua falou? Sobre essa rocha, de que ele é o filho de Elohim, edificarei a minha igreja. Então, quando o Senhor estava colocando Moisés sobre a rocha, ele estava já profetizando, prefigurando a existência da igreja, o fundamento dela, que é que a rocha é Yeshua, o filho dele. Tremendo, né, meu irmão? Ele não mandou Moisés ficar sobre a rocha junto a ele? A rocha fica junto a ele. É simples. Entender é simples. É só você abrir o coração. E sabendo da revelação que o apóstolo Paulo também recebeu, veja em 1 Coríntios 10, de 1 a 4. Ora, irmãos, não quero que ignorei
que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha é Machia. Ó, tendo essas duas revelações, né, podemos agora entender que o de Rebavirê está falando que a rocha, que é Yeshua, estava junto a ele. Não é verdade? Hein? Por isso, Yeshua diz de si mesmo em João 16, 28, saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai, porque a rocha estava junto do Pai. Deu para entender? E o de Revavirê continua dizendo em Êxodo 33, 21. E quanto a minha glória passar, eu te porei numa fenda da rocha e te cobrirei com minha mão até que eu haja passado. Que coisa, hein? Presta atenção. Numa fenda. Não é em qualquer fenda. É numa fenda. Ó, sabendo da revelação que Yeshua é a rocha, e que Yud Revavirê diz, e quanto a minha glória passar, logo é a rocha que vem ao mundo e que faz a glória de Yud Revavirê passar. Como o Pai disse a Moisés. Veja o que Yeshua diz em João 17,4. Você vai ver que isso é verdade. Eu te glorifiquei aonde? Na terra. Ó, completando a obra que me deste para fazer. Aqui Yeshua afirma explicitamente que sua missão na terra foi glorificar o Pai, ou seja, passar a glória do Pai diante dos homens, como Moisés pediu. Veja João 17,6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me destes. Você era do Pai, viu? Ele te deu a Yeshua. E guardaram a sua palavra. No contexto bíblico, gente, nome significa caráter, autoridade e glória. Amém? Então, ou seja, Yeshua diz que tornou visível a glória do Pai. E quem é o Pai? Porque ele não fala isso a Filipe. Veja João 17, 22. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Yeshua afirma que recebeu glória do Pai e a transmitiu aos seus discípulos. Veja também João 14, 13. E tudo quanto pedirde em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha aí, ó. Aqui Yeshua afirma que sua obra, inclusive responder às nossas orações, tem como finalidade glorificar o Pai. Está vendo aí? Vimos declarações diretas de que ele veio, não é? Trazer a glória do Pai aos homens, ou seja, veio fazer o que Yud Revavirê falou a Moisés, quando a minha glória passar. Por meio de Yeshua, a glória de Yud Revavirê passou diante dos homens. Por isso, percebemos a graça de Yud Revavirê por meio de Yeshua. E quanto o que Yud Revavirê diz, e quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da rocha, fenda na rocha, significa que a rocha seria ferida. Mas você não nota que Elohim falou assim, eu farei uma ferida. Não é ele que faz a ferida. Sabe quem fez a ferida? Nós. Ó, por isso está escrito em Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, quem faz a ferida na rocha somos nós, por causa do nosso pecado, da nossa iniquidade. A rocha, que é Yeshua, foi ferida, ou seja, nós fizemos a ferida na rocha, que veio passar a glória e a bondade de Yud Revavirê diante dos homens. E nesta ferida da rocha, que fomos sarados e cobertos pela mão de Yud Revavirê, que é o que ele disse a Moisés,
e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E se Yud Revaverê não tivesse nos coberto com a sua mão até que ele passasse, teríamos sido destruídos ao ferirmos a rocha. Deu para entender? Se o Senhor não tivesse nesse negócio, se ele não nos cobrisse com a sua mão, quando nós tocássemos na rocha, nós seríamos destruídos. Por isso que Yeshua falou: você acha que se eu não quisesse, não clamaria o Pai, e ele enviaria anjo e destruiria tudo isso aqui? Sim, é verdade. Se o Pai não tivesse colocado a sua mão, nós seríamos destruídos. Porque tocamos na rocha que ficava junto ao Pai. Olha como Deus é misericordioso. Olha como Ele é misericordioso. E, gente, eu falei tudo isso para você entender que na quarta passada, 14 de Nissan, dia 1º de abril, em Peça, nós, exatamente como Moisés, fomos colocados por Yud Revaverê para sempre na fenda da rocha, que é Yeshua, e fomos cobertos pela mão de Yud Revaverê, ou seja, isso tudo foi feito pela mão do Criador, nosso Pai Celestial. Foi Ele. Hoje você está na fenda da rocha e a mão do Senhor está sobre sua vida, por isso o inimigo não pode te tocar. Não pode. Não pode. Você fica com medo de quê? Não pode, ninguém pode tocar na gente. Então, gente, se você crê nisso, nós podemos repetir juntos agora isso aqui, ó. Vamos lá. Uma voz só. Tá pronto? Amém? Quem intentará acusação contra mim, que sou escolhido de Yud Revaverê? É Yud Revaverê quem me justifica. Quem poderá me condenar? Yeshua Hamashi, a rocha, é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos. A rocha é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Yud Revaverê e também intercede por mim. Noite e dia, ou dia e noite. Eu tirei isso de Romanos. Só coloquei para nós falarmos, porque isso é uma verdade. Shabbat Shalom.